Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria. E é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. E a gente vai falar um pouco sobre televisão, mas antes de mais nada, sempre falando para vocês ficarem ligados com a gente na nossa rádio Metrópole, também Rede União de Rádios, que está sempre com uma programação excelente para você. E é só você acessar www.radiometropole7.webradiosite.com www.radiometropole7.webradiosite.com é o endereço eletrônico da nossa rede União de Rádios, a rede que chegou para ficar. Bom, eu quero falar rapidinho com vocês sobre televisão, porque assim como o rádio, a televisão também está sofrendo grandes mudanças. E isso se deve também depois da pandemia, né? A pandemia ela mudou muita coisa e tem mudado também a própria televisão, porque tem se enfrentado baixos índices de audiências em algumas novelas, mas isso aconteceu, o que a gente pode, né, sempre buscar de apuração, é que isso veio depois da pandemia, que até a pandemia a audiência ainda estava ali razoável, principalmente na novela das 8 ou das 9, que é a novela que é considerada que está ali no horário nobre, e ela vinha atingindo seus 30, 40 pontos, o que é ideal nos tempos atuais para a Rede Globo de televisão. E depois da pandemia, se teve baixos índices de audiência, e Pantanal foi quem deu uma boa elevada, chegou na casa dos 30 e terminando com 37 pontos. E aí, na casa ali da novela das 6, do horário das 6, também se enfrentou baixas audiências, finais com audiências razoáveis, e desde 2019 que o horário das 18 vinha enfrentando problema ali nessa faixa das 18 horas. Bom, e aí, Elas por Elas foi uma novela que derrubou a audiência desse horário das 18 horas, e aí também agora teve no Rancho Fundo, que conseguiu dar uma recuperada, e teve também um final muito, assim, em termos de audiência, teve um bom final, deu uma recuperada boa na audiência. Desde 2019, uma novela que da faixa das 6 horas das 18 não terminava com uma boa audiência, assim como no Rancho Fundo terminou. Bom, sendo que o final dessa novela no Rancho Fundo, ela teve a parte que foi muito surpreendente, porque foi ali o final que foi dado aos vilões Marcelo e Gouveia e a sua, ali a sua amiga, a sua parceira, a Blandina. Dois vilões, até eram amantes e tudo, e fizeram todas as suas tramóias, né, ali naquela questão lá daquela gruta, das pedras azuis. Então, tanto Marcelo Gouveia como a Blandina sempre estiveram ali macumunados em fazer ali o mal, principalmente ali a família dos Leonel. Bom, aí um final que até eu vi o final e fiquei estarrecido, porque eles, né, fugiram da polícia, e Quinota, mas o Arthur foram atrás, chegaram até um penhasco, e aí tanto Marcelo Gouveia como a Blandina falando para Quinota e Arthur deixarem os dois em paz, que os dois iriam embora, e a Quinota falando que não, que era para eles se entregarem à polícia, que eles iriam, deveriam ser presos, aquela coisa toda, mas a Blandina falava que não queria ser presa, né? Ela preferiria até, no caso, morrer a ser presa, foi o que deu a entender. E aí ela está, né, ali em um penhasco, e a gente vê lá no fundo um rio passando, um riacho passando, um rio passando, a altura é bem elevada, e com certeza esses rios ou riachos, eles não têm uma profundidade muito boa, né? Que, por exemplo, no caso de uma queda, a pessoa possa ter ali, né, afundar bem, para que não possa se machucar. E ali você vai entender que tem muita pedra, rochedos. E aí a Quinota falando para a Blandina se entregar, para o Marcelo Gouveia se entregar, a Quinota vai até em direção à Blandina, estende as mãos, mas aí a Blandina fica olhando para trás, em direção, né, ali ao riacho, ao penhasco, como se ela fosse pular. E o Marcelo Gouveia também fica atento, né, à reação da Blandina, como ele parecia que iria se entregar, mas aí a Blandina, naquela situação de não querer se entregar, ela dá um passo para trás, acaba pisando numa pedra, acaba deslizando, e nisso que ela está para cair, o Marcelo Gouveia estende as mãos para tentar segurar, mas os dois caem junto, caem de uma altura considerável naquele riacho, naquele rio. E aí o que acontece?
que a gente pensou? Morreram, os dois morreram, porque não tem condições de sobrevivência. E aí, quando a gente pensa que os dois morreram, já tinha se passado um bom tempo, né? Aí o Arthur está na sua casa, a Quinota ali com a Quinota, e de repente ele, né, é arremetido a uma certa saudade do Marcelo Gouveia, a uma certa lembrança, e aí o final, aquela coisa surpreendente que causou um estarrecimento a todo mundo, é que depois de terem caído daquele penhasco, naquela altura toda, naquele riacho cheio de pedra, rochedos de Escambau a 4, com profundidade praticamente ínfima, os dois, tanto a Blandina quanto o Marcelo Gouveia, os dois aparecem na Lapa, no Rio de Janeiro, aplicando golpes. E sem sequelas nenhuma, sem sequelas de nada, perfeitamente, na mesma cafajistice, na mesma canalhada, na mesma parte da sem-vergonhice, os dois praticando golpes, extorquindo dinheiro, pegando dinheiro, ela, né, usando o seu corpo para poder atrair homens, e ali houve todo aquele cambalacho, roubo, e aí o cidadão que foi se envolver com a Blandina era casado, Marcelo Gouveia chega, acaba pegando os dois, e ali já tudo era uma tramóia, né, da Blandina com Marcelo Gouveia, e aí ameaçaram o sujeito. Então o sujeito, como era casado e estava praticamente, ia ter uma relação com a Blandina, então para que o fato não fosse falado com a família dele, então o Marcelo Gouveia acaba pegando dinheiro, uma coisa assim, né, estarrecedora, e daqui a pouco, e no final os dois acabam lá fazendo sexo saliente, fazem amor e tudo que tem direito, e os dois perfeitamente. Então, esse final do Marcelo Gouveia e da Blandina é um final que eu não consegui entender. Eu busquei entendimento daquilo ali, como que os dois caem, como que os dois aparecem, e os corpos, como que os corpos, né, tanto a polícia, seja lá quem for, não acha os corpos, e como que esses dois foram dados como os mortos, porque os corpos não apareceram. E aí? O que deu para entender é que na mente do Arthur, né, o Marcelo Gouveia morreu. E os dois aparecem vivos no Rio de Janeiro, o Marcelo e a Blandina. E aí os corpos, como é que fica a situação da polícia, a identificação, o enterro, o funeral, tudo aquilo tem que ser feito, sabe? Então, quer dizer, não deu para entender o final. Eu achei que foi muito ruim o final da novela no Rancho Fundo. Então, quer dizer, e isso às vezes, né? E foi uma novela que teve uma trama boa, ela foi boa, não vou dizer que foi uma trama boa. Ela deu conseguiu prender um pouco o público até a sua parte final. Tanto é que ela pegou a audiência ali com 14, 15 pontos, porque foi o que Elas por Elas entregou, e ela conseguiu elevar para mais de 20 pontos. Então, quer dizer, ela conseguiu realmente atrair a atenção do público. Mas um final que, na minha opinião, foi um final medíocre para toda a novela. Eu não gostei do final da novela. E com isso, né, é onde a gente vem sendo discutido o que está acontecendo com a baixa audiência das novelas. Então, se tem emoção, se não tem emoção, se são os novos autores e também os novos atores, o que está acontecendo, se não está tendo realmente uma boa direção, se está faltando realmente ali, né, aquela parte do vilão, mas o mocinho também, que canta e encanta o público. Então, quer dizer, e estamos tendo aí o surgimento das novelas coreanas e também das novelas turcas, que estão fazendo grandes sucessos. Está sendo muito bem comentadas essas novelas turcas e coreanas. Então, pelo que a gente vem observando, essas novelas elas vêm trazendo temas que vem puxando para o lado emocional, não tanto a temática sobre sexo, mas sim trazendo realmente aqueles conteúdos que até as novelas brasileiras tinham, né? Porque quem rivalizava muito com o Brasil em termos de novela sempre foi o México, né? O México e até o México ficava um pouco à frente do Brasil. México, Brasil, né? Agora não, agora o Brasil está ocupando o terceiro lugar porque você tem essas novelas coreanas, turcas, mexicanas e depois vem as novelas brasileiras que veio declinando de um tempo para cá, né? A Avenida Brasil parece que foi a última das novelas da faixa também, daquelas novelas que chegou a atingir 50 e poucos pontos, foi a Avenida Brasil, que também teve um final que foi muito bem comentado, muito bem falado, e de lá para cá o máximo que Pantanal conseguiu chegar em um final de uma novela foi 37 pontos. Então, nós vamos trazer depois muito mais conversa, falar com vocês sobre o que está se passando com toda essa questão de televisão, até porque, tipo assim, nós vem se alegando que a televisão ela está perdendo também espaço
para esses streams, né, os canais de streaming, que tem muitos seriados. Por exemplo, um dos seriados que fez grande sucesso e que eu gostei muito de ver e que eu me amarrei no final foi La Casa de Papel. La Casa de Papel, um show surpreendente, muito bom, professor, a fuga, sensacional, não poderia ser diferente, até pelo que o professor, né, conseguiu fazer no período da série. Todas as suas estratégias, como que ele sabia, né, o que ia fazer, como sair. Lógico, teve personagens, infelizmente, perderam alguns amigos, mas no final deu aquilo que era, né, ali foi uma surpresa, porque mesmo que ele sendo vilão, né, o professor e o seu grupo sendo vilões, mas a gente torcia por eles, né, porque a coisa era muito bem orquestrada e tão bem organizada que no final a gente acabou torcendo para os vilões. Não que nós sejamos maus, mas a trama acabou fazendo com que nós tivéssemos esse sentimento, né? E, pô, foi um final sensacional, gostei muito da La Casa de Papel. Até quando falaram que iam dar uma continuidade, não teria que parar por ali mesmo, mas não estragar o seriado, porque desde o início ao fim foi sensacional, um final muito maravilhoso. E aí, o que está faltando, né? As produções brasileiras. Dizendo também que o programa Silvio Santos está atingindo excelente audiência. O Show do Milhão tem ficado à frente da Globo, impressionante, mesmo depois da morte do Silvio Santos. A sua filha Patrícia Bravanel está na condução do programa, está fazendo um excelente trabalho e está aí incomodando a Globo. Então é isso, a gente vai falar muito mais depois sobre essas situações de audiências, mas, né, o que está acontecendo? Vem aí o remake de Vale Tudo, será que eles vão estragar, né, essa novela de grande sucesso? A pergunta até hoje que não cala, quem foi que matou Odete Roitman? Então, né, isso ficou na mente do público. Então, quer dizer, será que eles com esse remake vão estragar essa novela que virou um marco na história da televisão brasileira? Aqui fala Valdeir Carvalho, um forte abraço e se cuidem e a gente se vê numa próxima. Então, vamos torcer e também para, né, que o nosso Chaves volte com mais força e continue alegrando aí os corações dos brasileiros.